Direto da redação. O governo do estado do Rio vai antecipar os feriados de abril para março. E o objetivo é reduzir a circulação de pessoas e prevenir o aumento dos casos de internações e óbitos por Covid-19. Essa proposta prevê criar um feriado prolongado entre 26 de março e 4 de abril. Os feriados de Tiradentes, que vai ser no dia 21 de abril, e da Semana Santa, serão antecipados, assim como o feriado estadual de São Jorge, comemorado em 23 de abril. A ideia foi discutida pelo governador em exercício Cláudio Castro com representantes de empresários. Participaram da reunião representantes do comércio, da indústria e do turismo. Nós temos uma informação mais detalhada aí na reportagem. Está aí? Não está aí, não? Ela deu uma detalhada nessa reportagem aí. Tem uma entrevista, inclusive, do Cláudio Castro. Agora, isso pode ter efeito colateral, hein? Um feriadão desse, 10 dias de feriado prolongado, uma cidade cheia de praias, regiões aí praianas, Rio das Ostras, aqui em Rio das Ostras, Macaé. Tomara que o pessoal não interprete que é um período para se usufruir na rua, em aglomerações. Vamos à reportagem. O Rio de Janeiro deve ter um feriadão prolongado entre 26 de março e 4 de abril para tentar reduzir a circulação de pessoas e frear o contágio pela Covid-19. A medida foi discutida em uma reunião realizada neste sábado entre o governador em exercício do estado, Cláudio Castro, e representantes do empresariado de diferentes setores, como comércio, hotéis, bares e restaurantes e indústria. O governador discute também a adoção de medidas restritivas conjuntas para a região metropolitana e se reúne novamente neste domingo com o prefeito da capital, Eduardo Paes, e de Niterói, Axel Grael. Na sexta-feira, o prefeito do Rio já adiantou que vai endurecer as restrições na capital a partir de amanhã e sugeriu que o mesmo fosse feito nas cidades vizinhas, sob a coordenação do governador. No comunicado enviado à imprensa neste sábado, Castro destacou que as decisões serão tomadas com base em critérios técnicos e que a preocupação principal é com a vida das pessoas. Durante a reunião, o governador anunciou ainda que nesta segunda-feira será distribuído o maior lote de vacinas para os municípios fluminenses, garantido até o momento. Serão enviadas 759.100 doses da Coronavac e 10 mil da vacina de Oxford AstraZeneca. Os imunizantes foram entregues ao Rio neste sábado pelo Ministério da Saúde. Neste final de semana, todas as praias e áreas de lazer da cidade do Rio estão fechadas para evitar aglomerações. A medida vale até a madrugada desta segunda-feira, quando o prefeito vai se reunir novamente com o comitê científico e anunciar os novos passos no enfrentamento da emergência sanitária. Durante o anúncio das restrições do final de semana, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, enfatizou a gravidade do momento. Não é o momento de praticar esporte na praia, não é o momento de tomar banho de mar. A gente tem uma nova variante do vírus, que é a variante P1, que está circulando na cidade, está circulando intensamente, que pode ser mais grave do que a variante anterior. Não saiam, evitem qualquer tipo de exposição desnecessária. A capital tem atualmente o maior número de pessoas internadas em tratamento intensivo desde o início da pandemia, apesar de uma taxa de mortalidade e de letalidade menores do que no ano passado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A taxa de ocupação neste domingo dos leitos da rede SUS da capital está em 93% nas vagas de UTI e 84% nas de enfermaria, levando-se em conta todo o estado, a ocupação nos leitos de tratamento intensivo está em 85,5%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. A P1 é uma variante que está matando. Assim, ela tem uma intensidade muito maior, muitas pessoas aí que aparentemente saudáveis. Olha, tem um monte de gente famosa entubada.
Tem um monte de gente famosa em estado gravíssimo internada em função dessa nova variante do vírus que está circulando. E outra pergunta que eu fui inquirido foi na semana passada aqui no programa, aqui por meio de WhatsApp. Eu prometi que ia buscar respostas e estou dando agora. O Major Olímpio, senador por São Paulo, ele morreu de Covid-19 e a família anunciou que estaria doando os órgãos. Então alguém me perguntou por WhatsApp, eu não me lembro aqui, mas a pessoa que me perguntou fatalmente sabe aí com quem eu estou falando, a quem estou respondendo. Ela me perguntou o seguinte: Roberto, o órgão de alguém que morreu de Covid-19 pode ser doado? Isso é normal isso? Então eu fui buscar uma informação aqui com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Não fui eu, na verdade, foi a minha produção. Mas a resposta veio: órgãos e tecidos de vítimas da Covid-19 não podem ser doados, segundo informa a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. O vice-presidente da entidade, o infectologista Gustavo Ferreira, ele explicou que, como o vírus é novo ainda, não é possível saber se o órgão transplantado vai oferecer risco ao paciente que vai receber o novo tecido. A discussão sobre essa doação foi realmente... segundo ele aqui, essa discussão ela tem sido comum, e essa curiosidade ela surgiu em muitas outras cidades, além aqui, acho que a pessoa que me perguntou aqui é de Barra de São João, tá aqui, ó, João Carlos de Barra de São João, mas essa curiosidade surgiu também em outras cidades, segundo ele. E além da Covid, né, outros exames de sorologia são feitos na pessoa que morreu, como o HIV, a hepatite. Agora, outro dado sobre a doação na pandemia, que suscitou, e ele está informando aqui, que a Covid, ela impactou o número de doação de órgãos no Brasil. E um levantamento divulgado pela associação revela que, apesar da queda nas taxas de doação e de transplante de órgãos como doador falecido não terem sido tão grandes como se temia, muitos dos transplantes que são urgentes foram suspensos na maioria dos estados devido às medidas de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus. Essa suspensão foi mais acentuada nos transplantes de córneas e rim, com doador vivo. O infectologista Gustavo Ferreira também explicou que as orientações para outros casos seguem as mesmas. Agora, como é o critério para doar órgãos? E essa informação aqui também é interessante, porque antigamente era uma burocracia danada. Alguém quisesse doar os órgãos, tinha que ir em cartório, assinar documento. Ele explica aqui o seguinte, que caso a pessoa queira fazer a doação, agora isso não é mais necessário. Não é necessário registro em qualquer documento ou em cartório, nem mesmo em testamento. A pessoa que quer doar o órgão após a morte, né, deixar lá autorizada a doação de órgão, basta apenas informar seu desejo aos familiares. Logo após a declaração da morte, a família é informada quanto à possibilidade de doação de seus órgãos ou os tecidos. E caso concordem, os familiares serão convidados a assinar os documentos necessários. Então são os familiares que assinam o documento e autorizam. Hoje, inclusive, o próprio paciente, ao tirar sua carteira de habilitação, motorista, ele pode informar se ele quer doar o órgão, sabia disso? Fica registrado. Ele até esqueceu de mencionar aqui o presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Mas isso no ato ali de tirar a carteira de identidade, tirar também a carteira de habilitação, o motorista, o cidadão, ele pode declarar que ele é doador de órgão, que ele quer doar o órgão. Então, tem essa possibilidade. Nós vamos aqui buscar uma participação agora do João Gabriel, uma externa com o João Gabriel, repórter que está em Campos, para a gente dar aqui a primeira prévia do que nós vamos abordar daqui a pouco. O João Gabriel vai participar em outros blocos aqui do programa, mas vamos a uma prévia aqui. Olha, a partir de hoje, 3 dos principais museus do Rio de Janeiro e os mais visitados pelos turistas vão fechar as portas por 3 semanas. Os diretores do Museu de Arte do Rio e do Museu do Amanhã e do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro publicaram nas redes sociais das instituições uma nota conjunta comunicando a decisão.
O texto defende que medidas drásticas, como o fechamento dos equipamentos culturais, deveriam ser coordenadas por autoridades públicas, mas diante da falta de ações, as instituições não poderiam se omitir nesse momento de escalada de números de casos e o iminente colapso dos sistemas de saúde público e privado. A nota destaca ainda como agravante a lentidão na imunização da população contra a Covid-19. O agravamento da pandemia no Rio de Janeiro levou o governador em exercício Cláudio Castro, nós falamos aqui no início do programa, a publicar um decreto que proibiu a permanência de pessoas em áreas públicas em todo o estado entre 23 horas e 5 horas da madrugada. Neste fim de semana, o governador também discutiu com empresários e prefeitos essa antecipação desses feriados, com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas. E a proposta é que o Rio tenha um feriadão prolongado entre os dias 26 de março e 4 de abril, conforme foi destacado aqui logo no início do programa. E hoje também a Prefeitura da Capital, a Prefeitura do Rio de Janeiro, prometeu endurecer ainda mais as medidas restritivas nesta segunda-feira, 22. E neste final de semana, praias e áreas de lazer da cidade do Rio ficaram fechadas. A medida dos museus é acertada, porque com 10 dias de feriado, algumas pessoas devem achar, poderão interpretar que com o museu aberto poderão sair para fazer visitação aos museus. 6 pessoas reunidas hoje já é aglomeração. João Gabriel Leite Fernandes, repórter, já está na linha. Bom dia, João Gabriel. Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes e telespectadores direto da redação. João Gabriel, nós amanhecemos nessa segunda-feira, mais uma vez as pessoas estão aí enfrentando barreiras sanitárias em algumas cidades. Nesse momento, como é de praxe, nesse período de pandemia e nesse período de endurecimento de medidas restritivas, aquela fila de carros na rodovia Amaral Peixoto, ali na altura do Parque de Tubos, em Macaé, muita gente zangada com toda razão, com muita gente perdendo horas, perdendo tempo naquela barreira sanitária, que é necessária, as medidas elas são necessárias, mas elas têm os inconvenientes, elas têm os contratempos, mas a maior parte dos municípios, eles estão endurecendo as medidas nessa fase agora, não, João? É verdade, Roberto, aqui na região norte fluminense, hoje, nessa segunda-feira, é o primeiro dia útil de medidas mais duras do lockdown total. A cidade de Campos, São João da Barra também, a partir de quarta-feira vai entrar em lockdown. Lá a prefeita Carla Machado, em uma live ontem no Facebook, falou que 85% da UTI para Covid estão lotadas, 85% dos leitos estão ocupados, então é o primeiro dia útil do lockdown aqui na região norte fluminense. Olha, na região dos lagos também, lockdown, Rio das Ostras. Lá, sobre as medidas que estão vigorando em Rio das Ostras, a cidade está num trabalho conjunto com o município de Casimiro de Abreu, então daqui a pouquinho nós vamos dar uma passada nisso. Agora, João, nós estamos aqui diante de um quadro com muita gente famosa entubada, morrendo ou entubada. Morreu o cantor gospel, ex-deputado, vereador em Feira de Santana, lá na Bahia, o irmão Lázaro. Tem um vídeo do irmão Lázaro aí, eu não sei se eu mandei para você, Júlio. Ele colocando, pelo menos as pessoas divulgaram aquele vídeo como se ele tivesse dado entrada no hospital já com Covid. Eu tenho esse vídeo aqui, daqui a pouco posso mandar até para você aí. Mas a controvérsia diz que não é, mas fato é que morreu. Morreu em decorrência da Covid-19. Nós temos internado no Rio de Janeiro o cantor Aguinaldo Timóteo. Nós temos internado no Rio de Janeiro Branco, aquele lateral esquerdo da seleção brasileira que foi entubado ontem, está em situação grave. E hoje, a assessoria do ator Paulo Gustavo, aquele que do filme Minha Mãe é uma Peça, confirmou que ele necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva para ser tratado de forma mais segura contra a Covid-19. E de acordo com a nota que eles divulgaram, o Paulo Gustavo está em plena consciência de seu estado, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas
e a equipe profissional que atende permanece confiante na sua plena recuperação. Isso aqui é o que diz o comunicado. E a assessoria informou ainda que a família do Paulo Gustavo agradece aos fãs pelo carinho e pede que continue a enviar boas energias e orações para a sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram aí na mesma situação. Paulo Gustavo, ele trabalhou ele fez esse filme, fez também a peça, e ele trabalhou com uma macaense, né? Que é a filha da ex-vice-prefeita de Macaé, a filha ela foi secretária de Educação, ex-vereadora Marilena Garcia, irmã do atual vereador Guto Garcia. Ela trabalhou nesse filme com o Paulo Gustavo. Agora, que me desculpe a assessoria, torço pela plena recuperação de Paulo Gustavo. Vamos aqui fazer uma corrente positiva pela recuperação não só do Paulo Gustavo, mas de todos os pacientes que estão com Covid-19. Mas quando o paciente chega a ser entubado, ele está sedado. A intubação do paciente é algo doloroso. O paciente, quando ele está entubado, ele não fica consciente, ele está entubado, ele está sedado. Se eu estiver errado, algum médico, por favor, me corrija. Quando ele está no respirador apenas, com a ajuda da respiração mecânica. Agora, se ele foi entubado, se for invasivo, é intubação. Como foi o caso de Branco, que é lateral esquerdo da seleção brasileira. É um quadro que já inspira um pouco mais de cuidado. Agora, João Gabriel, também ontem, né? Nós tivemos a informação aqui, nós vamos divulgar hoje, a morte do ator Edson Montenegro, do filme Cidade de Deus. Ele morreu na madrugada de ontem, aos 63 anos, e a morte também foi em decorrência de complicações da Covid-19. Edson Montenegro ficou conhecido por interpretar o papel de Buscapé no filme Cidade de Deus. O artista estava internado na UTI do Hospital Paulistano, em Bela Vista, São Paulo, há quase 2 semanas. Na última quarta-feira da semana passada, ele foi entubado. Em uma postagem no Instagram, Juliana Tavares, que é filha do ator, agradeceu o apoio e confirmou a morte do artista. Abre aspas, ela diz aqui, meu pai descansou. Em nome de toda a família, obrigado por toda a corrente do bem, em oração e toda a energia positiva que emanaram. Então você vê que a situação, o João Gabriel, ela é muito grave, essa nova variante do vírus. E outra coisa, as pessoas... O número de pessoas infectadas agora, elas são mais jovens, crianças, jovens, né? Essa variante P1 é uma desgraça. É verdade, ela é bem mais letal. O paciente tem pouco tempo, né, de reação. O paciente, quando pega a nova variante, ele já é entubado rápido e é mais letal, segundo os especialistas. Ô João, daqui a pouco a produção já contactou aqui, nós vamos tentar contactar, botar pelo menos um prefeito da região no ar, para explicar essa questão do lockdown, porque as medidas nessas cidades, elas são muito correlatas, elas são medidas muito similares, né? São medidas muito parecidas, e nós vamos tentar abordar com o prefeito da região como é que vai funcionar essas medidas, porque há uma dificuldade muito grande de se adotar medidas restritivas, porque existem reações, as pessoas estão reagindo ainda com aglomerações, as pessoas estão reagindo com manifestações, e há uma informação de que os prefeitos, eles estão buscando apoio do Ministério Público para conseguir implantar de forma mais incisiva essas medidas. Eu não sei de que forma isso vai se dar, qual vai ser a atuação do Ministério Público, não sei se vai prender, eu não sei o que vai acontecer. Então daqui a pouco eu vou colocar aqui um prefeito no ar, vou tentar aqui, e já está confirmado aqui, vai entrar no ar conosco, daqui a pouco o prefeito de Campos, o Vladimir Garotinho, e nós vamos tentar abordar essa situação, saber de que forma é isso. Porque no Rio de Janeiro ontem, por exemplo, na praia de Copacabana, ou no final de semana, houve um incidente envolvendo um vendedor ambulante, envolvendo um guarda municipal e alguns transeuntes até apoiando o vendedor ambulante, peitando a guarda municipal, achando um absurdo a guarda municipal proibir atividades na praia.
No último final de semana, nós tivemos mais manifestação de pessoas contra as medidas restritivas em algumas cidades e se viu ali um monte de gente sem máscara. E nós estamos num ambiente de lotação de UTIs. Se você me permite aqui, João Gabriel, você pode continuar comigo um pouquinho, João Gabriel? Continuo sim. Sabe por quê? Eu recebo agora aqui uma mensagem que é de um paciente. Ele está... Vou ler aqui a mensagem para que as pessoas tenham consciência do que é. Caro Roberto, nesse momento estou hospitalizado, me recuperando de Covid-19. O médico chegou agora e elogiou os exames de sangue. Eu pedi para trocar a azitromicina da veia por oral. Essa azitromicina na veia, a partir do momento que aplica e começa a pingar, as lágrimas já começam a descer naturalmente. Isso dura 3 horas de muita dor. Você chora natural. Na metade do frasco você já começa a delirar. Essa madrugada eu achei que não suportaria de tanta dor. Suportei. 3 horas e 25 minutos de dor na veia intensa para esquecer. O médico confirmou que alguns pacientes não suportam e vai trocar o meu por via oral. Meu coração se alegrou. Resumo, estou super tranquilo e vou me recuperar. O doutor falou. Só pediu para esquecer o fator tempo e trabalhar a mente. Estou no lugar certo para sair curado. Obrigado pelas orações a todos, preocupações familiares. Deus está no controle de tudo. Nesse momento eu estou no hospital, estou comunicando por meio de mensagem, não posso falar ao telefone, porque isso atrapalharia outros pacientes que estão em estado muito pior se recuperando ao meu lado. Eu só gostaria de saber em que unidade hospitalar ele está, porque ele não me informa aqui. E ele fala o seguinte: eu estou me recuperando bem, graças ao nosso grandioso Deus. A febre já não tenho mais, a última foi quinta pela manhã, quando tive pela última vez. A pressão está controlada sem alterações. A oxigenação do sangue está excelente e dentro dos limites. Estou sem uso de oxigênio. Quero agradecer imensamente mesmo a todos que têm dispensado um pouco de tempo em suas orações em nosso favor. Deus há de derramar bênçãos sem fim sobre vossas vidas. A Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. Façamos nossas as palavras de Jeremias, quando em meio a uma calamidade de sua nação disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele cita aqui Lamentações 3, 21, capítulo 3, eu acho, versículo 21, né, na Bíblia, né? A vitória da esperança é não se cansar. A perseverança é uma atitude que agrada a Deus. Obrigado mesmo a todos pelas orações. Esse paciente, nesse momento, ele manda essa mensagem, ele está nos acompanhando, quando ele informa aqui, com fone de ouvido, numa unidade hospitalar, ele informa aqui, ele está no centro de controle do coronavírus. É Campos, né, ô João Gabriel? Que relato emocionante, Roberto, é Campos. É Campos, Centro de Controle do Coronavírus. Ele está acompanhando o programa nesse momento aqui pelas plataformas, aqui eu não sei por onde você está acompanhando na plataforma digital, se está no aplicativo da Rádio 104.9 FM de Rio das Ostras, ou de que forma ele está acompanhando, ou se é pela Lida FM, mas o fato é que ele está nos acompanhando, ele está nos assistindo, e eu fico imensamente feliz por saber que nesse momento nós estamos levando estamos pelo menos entretendo um paciente, ou levando informação ao paciente que está numa enfermaria nesse exato momento. Agora você imagine o drama, olha o relato, a força do relato com que ele fala que ele está num leito hospitalar. Azitromicina na veia, eu já tive uma infecção de intestino, certa vez, eu vou me lembrar, João Gabriel, eternamente onde eu estava em setembro de 2001, dia 1º de setembro de 2001, foi o dia do atentado às Torres Gêmeas, em Nova York. Naquele dia eu dava entrada numa unidade hospitalar com uma infecção de intestino que o médico achou que eu não iria resistir. O médico, muito tempo depois que tratou, meu amigo, falou: olha, eu achei que você não fosse resistir, porque aquela bactéria, eu nunca tratei uma bactéria como aquela. Uma bactéria que eu acabei adquirindo comendo um salgado em um coquetel. E eu não sei como, mas foi um negócio doloroso mesmo. E eu tomei naquela ocasião, eu fui tratado com antibiótico na veia.
aquilo entra rasgando na veia, rapaz. É uma dor que você não imagina. Eu tinha que tirar sangue todos os dias. E tirar sangue era um alento. Porque acabava sendo menos doloroso do que tomar o antibiótico na veia. Agora você imagina azitromicina na veia, o João Gabriel. Misericórdia, deve doer muito. Por 3 horas. Deve. É uma dor sem fim, né? Deve ser. Nunca tomei, não. Ele está falando aqui. Ele relata aqui que com 3 horas o paciente já começa a delirar e alguns não resistem. Alguns morrem. Então você veja. E o paciente está dizendo aqui que ele é um arquiteto. Tá vendo? Ele trabalha, não sabe como pegou o vírus, porque estava obedecendo lá, seguindo as medidas restritivas, mas teve encontros apenas familiares. Então pressupõe-se que o cara está numa reunião com 3 parentes, recebe a visita de 1, 2, 3 parentes, de um amigo, e o cara já vem trazendo o vírus para dentro de casa. Porque reunião hoje, encontro entre 6, entre 5, já é uma aglomeração. A Anissete Bruno, atriz, mãe da atriz Beth Goulart, ela morreu em decorrência da Covid-19, estava dentro de casa e ela foi infectada por um parente, não sei se foi um irmão, se foi um sobrinho, que foi visitá-la. Uma única visita que a Anissete Bruno recebeu, ela foi infectada com o novo coronavírus e morreu em decorrência da Covid, complicações da Covid-19. São coisas que as pessoas podem evitar, mas infelizmente as pessoas só vão enxergar quando morrer alguém próximo, é um amigo, é um parente. Todo mundo aqui hoje, dificilmente você não tem uma pessoa que não tenha pelo menos um conhecido que não tenha falecido em decorrência da Covid-19. Ou que não tenha um parente que tenha morrido, falecido em decorrência da Covid-19. Se não tem um parente, tem um amigo. Se não tem um amigo muito próximo, tem pelo menos um conhecido, um vizinho, que morreu em decorrência da Covid-19. A situação é muito séria. João Gabriel, daqui a pouquinho eu vou te chamar de novo, viu? O Roberto, só adiantando aqui, que Campos ontem editou o decreto do lockdown, que permite agora que idosos com mais de 60 anos frequentem os supermercados. Antes, os idosos até 60 anos não podiam frequentar os supermercados. Isso estava dando teve reação, porque muitos idosos moram sozinhos e não podiam ir ao supermercado. Então, ontem a Prefeitura de Campos editou esse decreto permitindo que os idosos possam ir ao supermercado e ter a entrada franqueada. Perfeito, João. E daqui a pouquinho a gente volta a esses temas aí, porque daqui a pouco também nós vamos abordar as medidas restritivas que estão vigorando na cidade de Rio das Ostras, que está em lockdown. Eu volto daqui a pouquinho, após os nossos intervalos comerciais. Portal View. O mundo na palma da mão.